Bom dia, hoje são 4 de dezembro de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui o livro Cérebro e Crença. Cérebro e Crença, do psicólogo norte-americano Michel Sermer. Este livro aqui é simplesmente fantástico. Quem gosta de estudar acerca de religião deve ter em sua biblioteca, obrigatoriamente, este livro aqui. Ele mostra como a crença nasce no cérebro, como as ideias religiosas surgem no cérebro humano. E é esse cérebro que cria as religiões, que cria os deuses. Um livro de fundamental importância. Pois bem, o psicólogo aqui, Michel Sermer, na página 185 deste livro, ele diz assim: a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Veja aí, ó, ele diz aqui onde está marcado aí, ó. Vou repetir. A cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Eis aqui uma afirmação comprovada cientificamente, né? Comprovada pela ciência. E vou trazer aqui, explicar essa verdade que está no livro do Michel Sermer. Vou trazer aqui uma ciência chamada sociologia. A sociologia, como o nome diz, sócio mais logia, logos. Sócio, agrupamento humano, sociedade. E logia, logos, conhecimento, né? Estudo. Então, sociologia é a ciência que estuda o homem em sociedade. O homem é um animal social, não é? Não consegue viver sozinho. Não consegue viver isoladamente. Pois bem, neste livro, o Michel Sermer diz, com acerto e propriedade, que a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Ou seja, a cultura é um meio social em que o indivíduo mora que vai determinar o Deus ou os deuses em que ele vai acreditar. E também é um meio social que vai também determinar a que religião esse indivíduo vai se filiar. Portanto, quando alguém diz, eu sou cristão, por exemplo, quando a pessoa diz assim, pode ir atrás, fazer o estudo que ela escolheu o cristianismo não por uma escolha voluntária propriamente dita, mas porque foi uma religião determinada pelo meio em que a pessoa vive. Eis aí a grande verdade e que vou mostrar aqui de uma forma fácil, comprovando cientificamente, fazendo uso da sociologia. Muito bem. Coloquei aqui 4 países, 4 culturas, 4 mundos culturais. Brasil, Irã, China e Índia. 4 países, 4 culturas. Muito bem. No Brasil, a religião predominante é o cristianismo. 96% dos brasileiros são cristãos. Cristianismo no Brasil. No Irã, não. É outra cultura, é outro país. No Irã, a língua oficial e predominante, ou melhor dizendo, a religião oficial e predominante, não é o cristianismo, e sim o islamismo. Outra cultura. Certo? Muito bem.
Na China, as religiões predominantes são budismo, confucionismo, taoísmo. São as 3 religiões predominantes, aquelas que agregam um maior número de fiéis na China. Portanto, religiões diferentes. Na Índia, as religiões predominantes são o hinduísmo, com maior força, com maior número de adeptos, religião politeísta, religião com vários deuses. Hinduísmo, sikhismo, islamismo, jainismo. Eis aí as principais religiões na Índia. Um observador atento vai perceber aqui logo uma diferença. Que no Brasil, a religião predominante é o cristianismo. No Irã, não é o cristianismo, é o islamismo. Na China, não é o islamismo predominante e nem o cristianismo, e sim o budismo, o confucionismo e o taoísmo. E na Índia, as religiões predominantes não são nem o budismo, nem o confucionismo, nem o taoísmo, nem o islamismo e nem o cristianismo, e sim hinduísmo, sikhismo, islamismo, e jainismo. Pois bem, aqui logo se vê uma diferença de religiões. Por quê? São religiões diferentes e com deuses diferentes. Porque é o homem que cria deuses e que cria as religiões. É por isso que os deuses e as religiões são diferentes. Eis aqui um quadro bem fácil, Pois bem, além das religiões serem diferentes, em culturas diferentes, assim também a língua é diferente. No Brasil, fala-se a língua portuguesa. Olha aí, língua portuguesa. Já no Irã, não é a língua portuguesa, porque é outra cultura, é a língua persa. Na China, não é a língua portuguesa e nem a língua persa que se falam, mas a língua chinesa, com suas variantes. Na Índia, a língua que se fala não é a portuguesa, não é a persa, não é não é a língua chinesa e não é a língua hindi. E não é a língua chinesa, é a língua hindi. Na Índia, a língua hindi é a língua falada lá, com suas várias nuances. Portanto, aqui veja que tudo é diferente, porque as culturas são diferentes. A mesma coisa é em relação ao vestuário, a educação, o esporte, festas, que são diferentes. As festas aqui no Brasil são diferentes das festas realizadas no Irã, na China e na Índia. Isso aqui mostra de uma forma clara, de uma forma cristalina, irretocável, irrepreensível, inatacável, que as culturas são diferentes. Culturas são diferentes. E assim, são diferentes as religiões, as línguas, as festas, o vestuário, a alimentação, o esporte, a política, etc. E são diferentes porque o homem cria essas coisas. O homem cria religiões, cria deuses, cria a língua, cria a forma de se alimentar, cria a forma de educação, a forma educacional, cria os esportes e tudo é diferente, porque as culturas são diferentes. Então o Michel Sermer, com inteligência, diz aqui no livro dele, na página 185, que a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. E vou trazer agora, aqui um exemplo com uma criança.
eu tenho aqui uma foto de uma criança, que eu peguei aqui em um álbum antigo. Aqui está, uma criança com 1 ano de idade, correto? Com 1 ano de idade. Muito bem, então vamos fazer aqui a prova científica de que é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Eis aqui a prova científica trazida pela sociologia, o estudo das culturas, das sociedades. Então aqui eu tenho uma criança com 1 ano de idade. Vou pegar esta criança aqui e colocá-la no Brasil. Ó, pronto, coloquei aqui. Se esta criança aqui nasceu no Brasil e vai morar aqui no Brasil, esta criança, ela tem 96% de probabilidade de nascer numa família cristã. E aí vai receber o cristianismo, né? Muito bem. Esta criança tem a probabilidade de ser um cidadão cristão aqui no Brasil, né? 96% de probabilidade, porque o cristianismo é a religião que agrega o maior número de pessoas aqui no Brasil. Então, esta criança aqui vai ser um cidadão cristão, vai falar a língua portuguesa, vai se alimentar de acordo com a alimentação aqui na nossa cultura no Brasil, né? O vestuário, a roupa, vai ser a roupa que se usa aqui no Brasil. A educação também, o setor educacional. O esporte, essa criança aqui vai participar dos esportes que são praticados no Brasil. E vai também participar de festas que são realizadas no Brasil. Ora, isto aqui é a prova de que a cultura brasileira é que vai determinar o Deus em que esta criança aqui vai acreditar, né? Que é o Deus Javé, do cristianismo, que é o Deus que foi inventado pelo povo hebreu. Então, é a cultura de um lugar que impõe essas coisas à pessoa que nasceu ali. É a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Muito bem. Agora, se eu pego esta criança aqui, com 1 ano de idade, assim que ela nasceu no Brasil. Aí eu pego essa criança, coloco num avião e levo esta criança com 1 ano de idade para o Irã. Pronto. Esta criança, com 1 ano de idade, foi levada para o Irã. Ela nasceu no Brasil. Ela é uma criança brasileira. Só que foi levada para outro país, para outra cultura, com 1 ano de idade. Ora, daqui a alguns anos, esta criança aqui, ela vai ter uma vida completamente diferente daquela vida que temos aqui no Brasil, porque ali no Irã é outra cultura. Esta criança aqui, quando crescer, já que ela está vivendo em outra cultura, ela vai ser adepta quase 100% de certeza, 100% de certeza, ela vai ser adepta do islamismo. Ela vai ler o Alcorão e não a Bíblia. Ela vai adorar o Deus Alá. Ela vai adorar o profeta Maomé e não Jesus Cristo. Então veja, esta criança é brasileira. Se ela tivesse ficado no Brasil, ela iria ser aí 96% de probabilidade, iria ser uma criança, um cidadão cristão, e falar a língua portuguesa e daí por diante. Já que ela foi para o Irã com 1 ano de idade, então esta criança aqui, ela, quando crescer, né, ali passando pela infância, adolescência, né, e vida adulta, ela vai ter conceitos culturais diferentes. Vai adorar o islamismo e não o cristianismo. Isso quer dizer o quê? Que é a cultura de um país
que vai determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Muito bem, se esta criança aqui, que nasceu no Brasil e foi levada do Brasil com 1 ano de idade para a China, esta criança aqui, quando crescer, ela vai ser ali, com um grande índice de probabilidade, ela vai aderir às religiões, ao budismo, ou ao confucionismo, ou ao taoísmo. Ela vai falar a língua chinesa e vai participar de festas chinesas, que são completamente diferentes das festas realizadas no Irã e das festas realizadas no Brasil. Você está entendendo, internauta? Como a ciência explica isso direitinho? Ora, é a cultura que vai determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Se esta criança aqui, com 1 ano de idade, tivesse ficado no Brasil, seria um cidadão depois cristão e iria falar a língua portuguesa. Já que ela foi para o Irã, não seria mais uma criança cristã e nem falaria a língua portuguesa. E sim, seria ali um cidadão lá do Irã, morando no Irã, levado com 1 ano de idade para lá, e ali este cidadão aqui iria ser adepto do islamismo, outra religião, né? Outra religião. Iria falar a língua persa e não a língua portuguesa. Já que ela foi para a China, ela aqui vai ter outra religião. Vai adorar aqui outros deuses. E aqui está. Ela vai, quando crescer, aderir ao budismo, ao confucionismo, ao taoísmo, etc. Vê-se aqui de forma fácil que é a cultura que pode e que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Se esta criança aqui, que nasceu no Brasil e foi levada com 1 ano de idade para a Índia, aqui está, vamos colocar esta criança na Índia. Ora, quando ela crescer, ela vai aderir a uma destas religiões que estão aqui, as principais, as predominantes. Esta criança vai aderir ao hinduísmo, ou ao sikhismo, ou ao jainismo, né? Ou ao islamismo, em menor número. A maior religião aqui da Índia, predominante, é a religião hinduísmo, que é uma religião politeísta, acredita em vários deuses. Pois bem, ora, esta criança aqui, lá na Índia, quando crescer, ela vai aderir ou ao hinduísmo, com maior probabilidade, ou ao sikhismo, né? E por aí, e daí por diante. E vai falar a língua hindi, e não a língua portuguesa. Então, vê-se de forma clara, inatacável, com a comprovação científica aqui, trazida pela sociologia, que é a ciência que estuda o homem em sociedade, comparando ali as culturas, vê-se de forma clara que é a cultura que pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. É a cultura, é o meio social em que uma pessoa vive. É a cultura que determina tudo isso. Então, quando uma pessoa diz, eu sou cristão, eu sou adepto do islamismo, eu sou adepto do hinduísmo, eu sou adepto do confucionismo, etc. Então, fazendo um estudo na vida dessa pessoa, vamos descobrir que foi a cultura do lugar em que essa pessoa nasceu ou viveu, foi essa cultura que determinou esse Deus ou esses deuses em que essa pessoa acredita. E foi a mesma cultura que
determinou a religião a que essa pessoa se filiou. Portanto, aí a pura verdade. Religião é uma coisa que é trazida pela cultura, pelo lugar em que uma pessoa nasce e vive. É naquele lugar ali que a pessoa vai receber tudo. Porque, veja, uma criança aqui, ó, uma criança, né, com 1 ano de idade, ó, ela não tem religião alguma. Aqui está, ela não tem religião alguma, não é? Não acredita em Deus algum, em deuses espalhados aí por todo o planeta Terra, né? Hoje nós temos, ano 2013, temos 10.000 religiões, 10.000, espalhadas em todo o planeta Terra, né? Em todas as culturas, tribos, indígenas, africanas, tudo religião, né? Porque o homem procura ver a coisa ali sem o conhecimento científico, né? Aí busca as religiões, inconscientemente. Pois bem, então, este cidadão aqui, ó, esta criança, não tem religião alguma. O ser humano nasce sem religião alguma, nasce com um cérebro maravilhoso, sem cultura alguma, né? O cérebro limpo. E esse cérebro limpo é que vai ser infestado pela cultura do lugar em que a criança nasceu ou em que a criança vive, certo? Porque quando a pessoa nasce, não nasce falando uma língua, ela aprende essa língua. Quando uma criança nasce, ela não nasce acreditando em deuses. É a cultura que vai colocar esse Deus ou esses deuses na cabeça da criança. Porque ela não nasce assim. Ela nasce sem crença alguma, né? A criança nasce ateia. Não acredita em deuses alguns, né? Nasce ateia. E é a cultura do lugar que vai colocar os deuses ou Deus na cabeça da criança. Se essa criança continuar morando no Brasil, aí a cultura brasileira vai colocar na cabeça dela a religião chamada cristianismo, com suas aí fantasias, né? Se a criança nasce ou vai morar bem cedo no Irã, ali é a cultura daquele país, do Irã, que vai colocar na cabeça da criança a religião chamada islamismo. E a criança vai também falar a língua persa, né? Se esta criança nasceu na China ou foi levada para a China bem cedo, ainda criança, esta criança ela vai receber no seu cérebro a crença, a cultura, ou melhor dizendo, a religião imposta pela cultura chinesa. E aí a criança vai aderir ao budismo, confucionismo, taoísmo, etc. E vai falar a língua chinesa, né? E assim por diante, na Índia também. Se esta criança for para lá, ou nascer lá e morar lá, esta criança vai aderir ao hinduísmo, ao sikhismo, né, ao jainismo, etc. E vai falar a língua hindi, né? Porque a criança nasce, como já disse, com um cérebro maravilhoso, né? Aí o cérebro, vamos dizer, limpo, intacto. E a cultura é que vai colocar no cérebro daquela criança, em seu cérebro, a cultura vai colocar a religião, os deuses, as religiões, o vestuário, a alimentação, etc. Portanto, aí, uma explicação bem simples que só mesmo uma pessoa débil mental não vai conseguir entender. Mas não vai conseguir entender, sabe por quê? Porque não quer entender. Porque isto aqui é a prova de que a religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Muito obrigado.